Olha aí, estamos nos preparando já para a nossa live aí sobre a questão da pandemia e o cuidado com os idosos. Daqui a alguns segundos, o doutor Leandro Minoso, professor de medicina, especialista em geriatria. O médico doutor Leandro estará conosco. Ó. Já estou vendo aqui o doutor Leandro. Vamos ver aí. Como é que estão, meu doutor? Tudo bem, vou me enquadrar melhor aqui. Só assim tá bem. Não estou te ouvindo. E agora? Tranquilo, para aí. Alô, alô. Estou ouvindo agora, doutor. Bom te ver, Emílio, tudo bem? Bom te ver também, meu doutor. O problema da gente fazer live com um homem bonito é que a gente fica mais feio, né? Esse que é o problema. Esses guri jovens, médicos, sabe? Todo o esquema para ficar mais bonito, né? Dá aí muito. Eu acabo prejudicado aí. Ainda mais na quarentena aqui, a gente tá... Tá que tá, né? E no mais, meu doutor, como é que estamos? Tudo bem? Tudo bem, né, Emílio? Dentro das possibilidades aí que a pandemia tem colocado, não só a mim, mas meus familiares e as pessoas... Deixa eu só ver o volume aqui, doutor, que tá meio baixo o teu volume aqui para mim. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu pego um fone. Não, fonezinho de ouvido aqui não vai adiantar, né? Tá bom. O microfone aqui tá saindo som alto. Pra ti tá bom, meu doutor, Tô ouvindo bem. Uhum. Beleza. Olha ali, o pessoal já tá chegando ali. A Vanessa Rafaela já disse, tamo junto aí, ó. Ó, a Vitória Sanches já tá assistindo a gente. A Sandra Marisa, olha aí, o pessoal bonito. Olha, a Gabriele Bel, a Bibi. Um abraço para a Terezinha. Olha a Terezinha dizendo, tens razão, Emília, ele é lindo. Tá olhando, ó. Essas tuas fãs já estão aparecendo aí, ó. Até parece. A Terezinha é suspeita. Ela gosta de toda a tua família, do pai, mãe, tio. Mas vem cá, faz tempo que eu não sei notícia da tua menininha, só vi foto aí. É a Antônia, né? A Antônia está super bem, né? Dentro dessa questão, tinha acabado de começar o primeiro ano do ensino fundamental, estava super empolgada com a escola nova e tudo mais. Teve que se adaptar agora para a nova realidade, essa de aprender em casa, né? Mas está muito bem, tá surpreendendo, assim, naquilo que as crianças conseguem fazer, né? De alegria, né? De adaptação, tá saindo muito bem. Mas, meu doutor, na verdade, tem sido aí uma novidade para nós todos, né? É uma situação em que nós não imaginávamos o quanto isso ia nos modificar as nossas vidas, né? As nossas caminhadas todas aí. Há uma possibilidade, inclusive, de processo de postergar a eleição alguns meses, de não ter segundo turno, um debate. Na minha experiência como advogado, inclusive, os fóruns estão fechados, né? Nós estamos tendo dificuldade até os processos eletrônicos, eles até estão correndo prazo já e tudo mais, né? Mas olha, a situação muito difícil, viu? Mas olha aí, doutor, já está conosco também o doutor Renato Medeiros, nosso colega, advogado, professor, a Adriana Colber, minha amiga do Gajuviras ali, ó, um abraço, boa noite, Adriana, a Ana Mossati, minha assessora amada, o doutor Walter, meu colega, bora tirar as dúvidas hoje, mais ou menos, doutor Walter. A Josane Martins aí, ó, olha, tens razão, Emílio, estão chamando tu aí de Exum, deus grego, viu, doutor Eliano? Olha aí, ó. Tá louco. O Sérgio Galho vai tá pedindo também para depois, se tu puder, falar alguma coisa sobre a cloroquina aí, né? O Sérgio parece que é fã da cloroquina aí, tá? A Tanise Solon, um abração, a doutora Bruna, nossa querida colega advogada, Yolanda Santelena, um abração, a Ana Mossati. Estamos aproveitando, doutor, esse espaço aí que o pessoal tá chegando agora, né, para dar as boas-vindas aí antes da gente começar esse debate. Ó, a Cláudia Andriata aí, boa noite, Cláudia, um abraço para ti. Ó, a Ana Mussati dizendo que já participou de palestras com o doutor Leandro, adorei. Que beleza aí, ó. Em Canoas, a cidade
Canoas eu tive uma oportunidade muito boa, né, no La Salle, no Sesc, em outros lugares aí, de fazer palestras que foram muito importantes para mim. A tua atividade agora, doutor, tu tem sido mais no quê? Para a gente, antes de entrar no tema aí, como é que tem trabalhado aí? O Sérgio está perguntando, a Viviane Madrid está te mandando boa noite, e o Jerry da Silveira está dizendo ótimo para esclarecer as dúvidas. Qual tem sido a tua atividade principal agora, doutor, e qual cidade? Bom, eu moro em Novo Hamburgo já há 6 anos, né? Sou cria aí de Canoas, cidade que guardo no coração, e trabalho no consultório em Novo Hamburgo e sou professor na Universidade Fevale. Leciono por curso de medicina da Universidade Fevale, cadeiras de geriatria, cadeiras de SUS e de espiritualidade e medicina. São as cadeiras que eu ministro. E divido, então, entre consultório, atividade como médico geriatra e como professor universitário. Onde é que é o teu consultório, meu doutor? É aqui em Novo Hamburgo. Atualmente atendo em Novo Hamburgo. Uhum. E as disciplinas que tu leciona aí é no curso de medicina da Fevale? Da Fevale. A Fevale foi contemplada, né? O município de Novo Hamburgo foi contemplado após as manifestações de 2013. Novo Hamburgo foi contemplado com um curso pelo programa Mais Médicos. Se queria formar mais médicos no Brasil. E aqui, então, nós temos o curso de medicina que já está no 6º semestre e eu, com muita alegria, faço parte desse projeto como professor. Doutor, a questão ali da experiência tua na área da licenciatura, eu lembro que tu chegou a fundar no La Salle também um curso, talvez na área de pós-graduação, não lembro muito bem. Bom, em Canoas tive a oportunidade, de repente, um dos projetos mais felizes que eu tive até agora na minha trajetória profissional e pessoal, de criar na Unila Salle a Universidade Aberta para a Terceira Idade, a UNAT do Unila Salle, que é um programa que ainda existe na Universidade La Salle, e na época nós tínhamos quase 400 idosos nesse projeto de reinserção social através da educação, e a gente teve um fruto muito especial na cidade. A Maria Rigo, que trabalha na Casa do Poeta, foi aluna da UNAT, na época lá em 2010, e acabou concluindo ano passado. Maria Rigo, UNAT da Unila Salle. Eu lembro, na época, contei o que significa essa sigla, doutor? Universidade Aberta na Terceira Idade. Um programa de... Se não me engano, quem fez a palestra inaugural foi o senador Paim. Sim, através da tua ajuda, contatei com o senador Paim, ele foi escolhido como o patrono da UNAT do Unila Salle. Uma cerimônia muito bonita. Na universidade, a gente fundou esse projeto, que ainda existe e que a gente espera que possa se espalhar por outras cidades do Brasil. Perfeito. Doutor, antes de nós entrar no tema aí, para deixar um pouquinho mais livre, a Tanise Solon, ela faz uma pergunta aqui para ti, meu doutor. O fisioterapeuta onde ela trabalha ali testou positivo para o Covid, mas a esposa e o filho dele deu negativo, só que ele deu positivo e ele ficou 5 dias isolado e ele voltou a atender após 5 dias, doutor. Na tua opinião, enquanto médico, tu não acha que há um risco para pessoas que ele está atendendo, o fisioterapeuta? Bom, a gente tem que ver, assim, cada caso tem as suas peculiaridades, mas qual tipo de teste foi feito, porque esse teste que está mais disponibilizado para as prefeituras hoje, inclusive que vieram por doação de empresas como a Vale do Rio Doce, né, são testes que a gente chama imunológicos, e eles começam, então, a dar positivo depois de 7 a 10 dias que a pessoa está com a Covid-19. Tem que ver esse caso. Se foi o exame PCR, ou se é uma pessoa que está há poucos dias com sintomas gripais, a gente pede 14 dias de isolamento. Mas se ele fez o teste, mas daqui a pouco, se ele fez o teste hoje, está bem. Não sei qual o motivo que levou ele a fazer o teste. Por isso que é importante assim, a supervisão e orientação médica, porque daqui a pouco tu vai na farmácia Panvel aí, compra um teste, vai no laboratório, faz o teste, é a nova parceria que farmácias têm agora. O teste vem positivo, não quer dizer que tu está com a doença ativa.
O teste que mostra que tu está com a doença ativa, principalmente, é o PCR. É aquele exame mais complicado de ser feito. Tá? Então, nesse caso em questão, é recomendado, então, extrema prudência do profissional de saúde para que ele não exponha os seus clientes ou pacientes ao risco. Então, a gente pede prudência nesse caso. Perfeito, doutor. Não vou opinar com mais categoria, claro, porque eu não sei os detalhes aí em questão. Doutor, assim, mandar um abraço aí para Marta, que está também nos ouvindo, a Marta Ramos, que é tua fã também aí, a Cecília Medeiros, Paulinho Carvalho, nosso amigo Cebola, ex-vereador comigo ali em Canoas, que é teu fã aí, mandando um abraço para ti. A Raíla Verônica, que está nos assistindo também, um abraço para a Raíla. E a minha amiga e irmã, a Osmilda, esposa do Serginho. A Osmilda te pergunta o seguinte, ela gosta de fazer caminhada ao ar livre, doutor. Tu acha que isso tem problema? Traria mais benefício ou malefício, na tua opinião, enquanto operador da saúde? O que tu acha disso? Bom, a gente não vive ainda um momento de lockdown. No Brasil, agora, salvo algumas cidades, né, do Nordeste, né, e do Norte, onde até o Poder Judiciário que decretou lockdown na cidade, onde só pode sair de casa com um motivo, né, para ir ao médico ou comprar comida, ou se é um trabalhador considerado de serviços essenciais, fora isso é obrigado a ficar em casa, né, sobre até penalidades. A gente não vive um lockdown aqui na região metropolitana. O que a gente tem é um distanciamento social. No caso da Osmilda, se ela usar máscara, conseguir fazer uma caminhada afastada de outras pessoas, né? E o problema é que tem muita gente cabeçuda, né, Emílio, que não está usando máscara. Daí tu usa uma máscara para proteger os outros e as outras pessoas não estão te protegendo. É parecido com aquele fumante chato, que fica fumando na tua cara, né? Então a gente tem muitas pessoas assim ainda, né? Mas no caso, se ela conseguir acordar muito cedo para fazer a caminhada dela, para não ficar em casa com a pressão muito alta, controlar o peso daqui a pouco, ou até controlar a ansiedade, daí é válido. Tá? Com máscara, longe dos outros. Por enquanto, sim. Se a gente entrar num estado de lockdown, daí não. Mas, assim, no caso da cidade de Canoas, a Osmilda eu conheço, ela é de Canoas. No caso, como a cidade de Canoas está numa situação de tranquilidade, não tem nenhum decreto no estilo lockdown, tomando os devidos cuidados, é importante, inclusive, a caminhadinha ao ar livre, desde que não fique perto de ninguém, desde que vá com máscara, né, doutor? Claro, tem aqueles que querem chegar perto da gente, tem que ter o distanciamento, né? Tem que tomar os cuidados, né? Com certeza, tem que ter esse cuidado. Daqui a pouco ir para um caminhar, pegar até o carro para ir caminhar num lugar afastado de pequenos centros dos bairros, né? Já que os parques, se eu não me engano, estão fechados, né? Aproveitar vias maiores, eu não sei qual o bairro que ela mora em Canoas, né? Para conseguir fazer uma caminhada, às vezes caminhando em volta da quadra mesmo, vai ser importante. Até porque Emílio e amigos do Emílio e amigos meus de Canoas também, né? A situação vai durar. Não tem perspectiva curta, assim. Para quem tem mais de 70 anos, meu recado é o seguinte: aguentem nessa questão de isolamento, pelo menos até o final do inverno. Vamos esperar o inverno em casa agora. Então, famílias de quem tem mais de 70 anos, né? Ou famílias de quem tem mais de 60 anos e tem diabetes, ou já teve um infarto, né? Vamos passar do inverno. Essa é a nova meta agora, né? Passar do... É diferente da Dilma. A Dilma queria, quando chegava na metade da meta, dobrar a meta, né? A gente chegou naqueles 15 dias, que era uma promessa da classe médica, mas que a gente sabia que era para a gente aquietar as pessoas mais em casa. Hoje, vamos trabalhar com essa meta aí. Passar o inverno com esses cuidados. Então, já é interessante a gente adaptar o nosso jeito de viver, sair um pouco daquele modo de pânico inicial que nós vimos até agora e organizar a nossa rotina. E não ficar perdendo tempo se questionando. Será que é verdade? Será que é exagero? Não é. Não. É organizar a vida dentro dos cuidados, né? Usando máscara o tempo todo, não cedendo a encontros,
churrasco de família, etc. e tal. Ah, eu vou encontrar tal pessoa porque ele também está isolado. Bom, isso aí que a gente tem que ter um cuidado extremo, né? E o inverno aí vão ser 3 meses, e passando esses 3 meses, a expectativa da vacina ela começa a ficar bem real, tá? Daí a gente consegue superar essa pandemia. Mas não dá para arrefecer por enquanto. Doutor, tá mandando um abraço para nós aí a Rosângela Stephens, pedindo que Deus abençoe nossas famílias. Obrigado, Rosângela, a ti também. O Sérgio Galho pergunta o seguinte, doutor: esta questão do protocolo que o presidente da República pretende aprovar aí com o novo ministro interino da Saúde, o que esse protocolo de fato interfere, já que quem decide a prescrição médica é o médico? Por que existe tanta, assim, parece que vontade do presidente de aprovar um protocolo? No que o protocolo alteraria a nossa realidade do atendimento médico? Bom, me manifesto, né, enquanto médico, geriatra, e me coloco também na posição de poder questionar as medidas que vieram sendo tomadas, né? Hoje a classe médica se vê, posso dizer assim, em xeque, tá? Porque veio uma decisão, dois ministros da saúde, médicos, tá? Saem ou são saídos do cargo, porque não compactuam com a medida que não está de acordo com a ciência. Na medicina, a gente tem pregado muito a ciência, não só na medicina, mas em todos aqueles que pensam em construir uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade com luzes, uma sociedade evoluída. A gente se tenta basear muito na ciência. Então, 2 ex-ministros da saúde perderam o cargo, foram afastados, tendo essa questão da cloroquina como um dos motivos, fora o motivo do isolamento social. Então, hoje, o que se tem, né? O presidente da República foi, a gente pode dizer assim, malandro, ao chamar o Conselho de Medicina, Federal de Medicina, para uma reunião, e lá o Conselho de Medicina não apoiou o uso de cloroquina, mas disse que fica a critério, né, do médico usar, assim como para outros tratamentos. Foi essa a posição do Conselho de Medicina. Inclusive, existe já um documento de abril que o Conselho de Medicina falou: o médico tem a possibilidade de prescrever, porém, o paciente tem que ser informado dos seus riscos e ser informado que não há nenhuma evidência científica, isso em abril, no começo de abril, que faça a cloroquina, a hidroxicloroquina, para casos leves, principalmente, né? Nem mesmo casos moderados e mais graves se tem essa indicação. Ou seja, esse protocolo que foi publicado hoje, né, ele muito mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Em pacientes idosos ou que usam outras medicações, né, pacientes mulheres, por exemplo, o uso de hidroxicloroquina pode vir a se somar com o risco de outras medicações e provocar arritmias cardíacas. Então, se indicaria fazer um exame de um ECG, um eletrocardiograma em pacientes antes do tratamento e depois do tratamento. Mas a gente está na situação de pandemia e de crise na saúde. Já não tem a disponibilidade tanto desses recursos. E também a gente vai estar, no momento de pandemia, uma doença séria, oferecendo um tratamento, que não resolve, que não tem nenhuma evidência científica atual que ele diminui internação, tempo de internação, intubação, e mortalidade. Então, não tem nenhum estudo mostrando, só tem indicativos que pode pôr o paciente a risco. Ou seja, não é algo muito ligado à ciência, tá? Ficou uma prescrição politizada, de uma ideologia que o presidente se vê. Qual a situação, né? Ele, desde o começo, menosprezou a Covid-19. A gente tem alertas no Brasil desde janeiro, fevereiro, para um risco grande, né? A OMS, desde março, declarou uma pandemia. E o presidente, ao longo do tempo, disse que era uma gripezinha, etc. e tal, né? Não se botou numa posição de enfrentamento
como nós esperávamos. E ele e o presidente Trump, são dois presidentes questionados nos seus países, né? Vem na cloroquina nesse debate uma chance de retomar para si a narrativa. Ao invés de propor, por exemplo, soluções que envolvam diálogo com os governadores, garantir crédito para os micro e pequenos empresários que estão sem crédito, ao invés de entregar os respiradores, o governo federal adota para si a lógica da cloroquina para mostrar que está tentando fazer alguma coisa. Uma coisa de boa intenção. Só que quando eu exponho o paciente a algo que não faz efeito e tem risco, isso deixa de ser boa intenção. Ainda mais quando diversas entidades científicas mostram, olha, não tem cabimento, não é por aí. Tá? Isso é muito perigoso. Coloca o Brasil numa posição de risco, indo contra toda a ciência mundial, indo contra também a Organização Mundial da Saúde, e eu sinceramente espero, né, que isso não repercuta em nós não termos acesso, daqui a alguns meses, à vacina. A gente sabe que na política externa do Brasil se tem uma catástrofe. Temos um chanceler terrível, né, péssimo, e as posturas do governo brasileiro na política externa têm sido muito ruins. E isso pode sim repercutir na OMS e no consórcio que outros países fazem atualmente de descobrir uma vacina ou tratamentos e daqui a pouco a gente ficar de fora esperando algum tipo de esmola dos Estados Unidos. Isso preocupa realmente. Doutor, só para o pessoal que está nos acompanhando aí, um abraço para a dona Regina Sanches, que está gostando muito aí do programa. A Sônia Oliveira mandou um abraço para a gente. Obrigado, Sônia. Meu amigo vereador Ivo Fiorotti, meu mestre, o mestre da Câmara de Vereadores, nosso consultor. Sempre quando a gente tem dúvida de alguma coisa política, é com o Ivo que a gente conversa. Meu vereador amigo, sou teu fã. Um abração. Fernando Tober, meu conselheiro tutelar, um abraço para ti. A Soila e sua filhinha, a Laura, um beijo na Laura, Soila. É bonita que nem a mãe, tá? O pai é só simpático. O Heitor Dalpisol aí, ó. O Heitor, um abração para ti, viu? Um abração para tua filhinha também. Tua filhinha também é bonita que nem a mãe, tá? Não adianta, o sangue puxa. Simone, um abração, Simone, minha querida. A Edna pergunta para ti o seguinte, uma provocação para ti, doutor Leandro. Por que tu não se credencia na Unimed? Ela não consegue pagar consulta particular, mas ela tem Unimed, ela gostaria muito de consultar contigo. O que tu acha da Edna Bittencourt aí conversando? A Edna, liga lá para a secretária, a gente vê os planos de saúde cobrem os exames, né? A realização dos exames. Aí a gente vê a questão da consulta. Eu escolhi, né, Emílio, eu escolhi a geriatria e fazer um tipo de consulta mais demorada. E para plano de saúde, a população sabe como funciona, né? Trabalha não como metas, mas com uma pressão por tempo de rápido em consulta, isso para idoso. Até tentei durante algum tempo atender rápido, mas tu perde completamente o fio da meada e trabalhar e fica até ruim. Mas obrigado aí pela honra, pelo desejo da consulta. Tá. Doutor, antes que eu perca a pergunta aqui, a Marta perguntou sobre a questão da higienização dos alimentos na coronavírus, assim, as dicas gerais que a televisão está dando aí são as suficientes ou o senhor, enquanto médico e especialista na área de geriatria, né, que é o seu público-alvo aí, que é o mais atingido nessa questão da pandemia, né, qual é a orientação que o senhor está dando e se a questão ali da higienização, se tem alguma novidade, algum exagero ou se é isso mesmo? Bom, Emílio, essa é uma das perguntas que a gente vai ter dificuldade em responder sobre o que se fazer com as compras no mercado. Tem pessoas que passam até a madrugada toda passando álcool gel em todas as compras, né? Enquanto infectologistas e virologistas já mostraram que não seria preciso. Ou seja, essas recomendações são difíceis de dar. Fica, nesse ponto exclusivo, fica um pouco sobre cada um. É claro que as sacolas do mercado daqui a pouco, né? Tu pode pegar elas e tirar logo a compra da sacola, armazenar
as compras na geladeira, no armário, e chegar e tu mesmo lavar a tua mão. Isso é importante, né? Mas pegar item por item, em relação com teleentrega de comida, por exemplo, né? Não se tem visto tantos surtos por essas formas. Se sabe, principalmente, pelas vias respiratórias. Então, evitar colocar a mão na boca, né? Principalmente aí frutas, que a gente come ela com casca, aí elas são higienizadas, mas, por exemplo, um leite ou um saco com algum alimento, daí a chance é bem menor. Mas, principalmente, a principal via de contaminação é a via respiratória. É a pessoa que está conversando perto de ti, pessoa que tosse e espirra, ou tu encostar numa compra e botar a mão no rosto, no olho. Então, esse é o cuidado. Mas não tem nada, até agora que eu li bastante, indica que se faça super detetização de compras quando chega. Mas a gente fica tão com medo que acaba fazendo isso muitas vezes, né? Doutor Leandro, a gente está te explorando aí, doutor. Consulta gratuita para o povo online aí na nossa live, viu? Não, o objetivo aí... O objetivo principal, Emílio, a gente bateu um papo contigo aí, né? E sei que tu faz um trabalho muito importante para a comunidade de Canoas. É justamente isso, né? Conversar, ter um diálogo, ver também o que está sendo feito aí por Canoas e ver quais são as dúvidas que vocês têm aí e poder contribuir. Canoas é a cidade que eu tenho uma dívida eterna. Doutor, uma pessoa que nos causa admiração, doutor. Eu sou teu fã aí da tua vida pessoal, da tua vida profissional. Quando perguntam aí sobre a questão do doutor Leandro, o único ciúme que eu tenho é que tu tá morando em Novo Hamburgo. Agora, eu queria tu de novo em Canoas, mas eu sei o carinho que tu tem por Canoas. Mandamos um abraço para a Onira, minha amiga, a Onira aí também. A Ana Souza, Ana e a esposa do Marino. Um abraço para eles aí, Marino. A Suzana Newhouse disse que passa no Guajuviras e vê idosos sentados nos bares. Dá uma tristeza. E é verdade, Suzana. A mim também, eu passo ali, eu vejo assim, o pessoal, alguns não estão se cuidando, infelizmente, né? A Antônia Ferreira dá os parabéns para nós aí. A Sandra Marisa te faz uma perguntinha, Leandro. Ela fez bariátrica faz 1 ano. Ela ainda é do grupo de risco? Tem que ver quais doenças que persiste, né? Se ela ainda é diabética, tem que ver com quais doenças ela persiste após a cirurgia bariátrica. Não, ela não tem doença, ela só fez a bariátrica. É que geralmente pessoas que fazem cirurgia bariátrica pela obesidade mórbida acabam tendo hipertensão e diabetes. Se ela se curou dessas duas doenças com a cirurgia, automaticamente ela acaba ficando fora do grupo de risco. Mas se ela ainda é diabética, hipertensa, eu não sei qual é a idade que ela tem também, ela tem que ficar atento. A gente tem umas dúvidas. Hoje morreu em Porto Alegre um cara de 40 anos, zerado de doenças. Zerado. Então, o grupo de risco que a gente tem hoje definido seria muito assim, idosos com mais de 70 anos. Isso é um baita grupo de risco. Ou com mais de 60 anos e diabetes ou doença cardíaca, já infartou, por exemplo. Esses aí são muito grupo de risco. E tem algumas outras doenças, né? Também isso aí. Mas é errado a gente considerar só essas pessoas em grupo de risco, porque pode acontecer em pessoas mais jovens, inclusive adolescentes e crianças, sem nenhum fator de risco. A gente não pode contar com isso. Eu tenho 30 anos, 40 anos, não vai acontecer comigo. Não, a gente não tem essa garantia. Emílio, a gente não tem nem a garantia ainda de que se eu pegar uma vez, eu não posso pegar de novo. Não tem essa garantia, né? A doença tem aí 4, 5 meses. Então, a gente está aprendendo ainda. Tá? Então, por isso que a gente pede o cuidado extremo de todo mundo. A gente eu saí de uma reunião hoje muito boa do Comitê Científico do município de São Leopoldo. O prefeito Arivanazzi me convidou. Então, passei ali das 3 às 5 pensando como que o município pode enfrentar o coronavírus. Foi nossa segunda reunião, uma reunião bem interessante. Seria legal se todas as prefeituras tivessem um apoio científico. Eu não sei como o prefeito Busato está encaminhando isso aí em Canoas. Mas achei muito interessante a ideia do prefeito Vanazzi também, de ouvir, de questionar e de botar também, assim,
e de botar o seu trabalho para ser julgado por pessoas, médicos, professores, etc. e tal. Eu achei bem interessante. A gente não pode contar com isso só do grupo de risco. Quando a gente fala em 70 anos, quem vai ter mais dificuldade, realmente, né? Mas, a princípio, todo mundo deve se cuidar. Perfeito. Meu doutor, mandando um abraço também aí para a Ângela Tribe, que é nossa ex-conselheira, amiga. A Melissa Ramos manda um abraço para ti também aí, dizendo que está gostando muito da nossa live. A Jaqueline, nossa amiga, a Jennifer, o Giovanni e outros mais aqui perguntam para ti alguma coisa sobre a vacina. Parece que já estão testando em humanos aí. O que tu acha, assim, sendo otimista, o que tu acha de vacina? Tem possibilidade para esse ano ainda? Emílio, a vacina percebo como algo real, vai acontecer. As movimentações políticas, né? Gosto muito de política e de ler informações nesse campo, já dizem respeito a isso. Já tentam ver questão de patente, se vai ser uma vacina aberta para todos os países, como é o caso da vacina da influenza, né? Ou se os Estados Unidos vai sair na frente e botar business nesse negócio, nessa questão. Então, se tem muita articulação sendo feita. Inclusive, recentemente, né, a patente de um remédio chamado Remdesivir, de um laboratório americano, ela foi quebrada, permitida que fosse quebrada em alguns países, mas já em negociações para vacina com o governo americano. Ou seja, já tem articulações e elas apontam para que isso sim possa estar muito próximo. Existem testes já em macacos e algumas empresas começaram testes com humanos. Uma vacina, ela demora para ser produzida. 18, 24 e muito mais meses, muito mais tempo. Porque ela tem que ser efetiva, tem que funcionar. Bem? Tem vacina que já foi testada que não funcionava para outras doenças. E a gente tem que saber qual a duração da imunidade dela. Se vai ser tipo uma vacina do tétano, que dura 10 anos, ou se vai ser uma vacina da gripe, que vai te durar 10, 12 meses. Vai ter que precisar fazer ela de novo. Não se sabe quantas doses vão precisar ser feitas. Se é uma dose aqui, agora, outra dose daqui 1 mês, 6 meses. Não se sabe isso também. E uma vacina não pode dar problema. A vacina, muitas vezes, pode ativar o sistema imunológico e dar sequelas. Então, a gente teve problemas com a vacina da polio antigamente. Então, a vacina tem que ser segura. Para os idosos, eu vou pedir um pouco mais de paciência, porque a população idosa também costuma, nas vacinas, às vezes, ter uma resposta um pouco pior do que os jovens. A gente vai precisar de alguns anos ainda para acertar no ponto da vacina. Mas a gente já tem uma esperança, sim, Emílio, que para alguns meses já se tenha estudo mostrando tem o caminho da vacina e como ela vai ser distribuída. Só que pensam, a vacina vai ter que chegar aí para milhões e bilhões de pessoas. Como ela vai ser distribuída? Qual é a negociação para isso? Né? Onde vai ser produzida? Qual o limite de produção? Então a gente vai esperar. Não vai ser algo tão rápido. Por isso que eu falo, vamos ter que adaptar a nossa realidade. Para ter alguma expectativa para esse ano, só sendo muito otimista, não é isso? Para a vacina ser descoberta, eu acredito que sim. Mas para ela já estar disponibilizada em grande escala, a gente tem que ser bastante otimista. Não é impossível. Por quê? Algumas etapas éticas, inclusive, da vacinação, de um estudo normal de vacina, elas tendem a ser adaptadas, porque temos uma das maiores crises, né, sanitárias do século. Então, não vamos seguir todos os protocolos éticos que se tinha até o começo do ano. Pode ser que eles exponham pessoas a o contato mais facilitado com outras pessoas infectadas para ver se elas desenvolvem ou não os anticorpos e não contraem a doença. Então, aí sim pode acelerar bastante o processo de vacina. Doutor, vou mandar mais um abraço para o nosso pessoal que está nos assistindo. Assim, algumas perguntas eu vou me perdendo. Se eu não responder, me perguntem de novo ali. Mas, doutor, já vai preparando, estão perguntando aí sobre a máscara, essa de acrílico.
em comparação com a máscara de pano, se tem vantagem, qual é a desvantagem ou não. Mas antes de eu responder, eu queria também mandar um abraço para a Fran, ali do Guajuviras. Ela fala também na Praça do Guajuvira, muita gente ali, muito perto, conversando, né? É diferente a caminhada do que ir para a praça, né? Então, mandar um abraço também para a Madalena, um abraço, Madalena, para o Mano, nosso cantor aí, amigo, compositor. O Cléo Siqueira, meu amigo, um abraço, Cléo. A gente está fazendo tudo que pode aí, o nosso Face está publicando sempre que possível todas as questões da pandemia. É a nossa primeira experiência com live, é verdade, já fizemos outros vídeos, mas estamos constantemente publicando e o trabalho na Câmara ali tem sido feito de compartilhar também o trabalho do prefeito aqui da cidade. O prefeito não é do meu partido, eu sou oposição, mas eu não sou oposição por oposição. O prefeito, quanto à pandemia, ele está indo bem, então eu estou elogiando e aplaudindo ele. O secretário da Saúde é muito bom, é um homem técnico, está tomando todos os cuidados, né? Tanto é que Canoas, numa situação bem próxima de Porto Alegre, hoje Canoas está com 50 casos, né? Então é uma situação aí tranquila, perto de outras cidades, né? Um abraço para o meu amigo Walter, doutor Walter, também um abraço para o Denilson, meu amigo, manda um beijo para o Rafinha e para a Sônia, e a Helena Ramiro, um beijo para essa família maravilhosa, família Ramiro, jornalista Daniela Passos, minha amiga, um beijo para ti, para o pai, para a mãe, para o maridão aí, um abraço para vocês. Então, eu queria, doutor, que tu falasse um pouquinho dessa questão da máscara de acrílico, que eu gosto muito da máscara de acrílico. Tu só não vai me dizer que ela não presta para nada e que eu vou entrar em depressão, doutor. Essa máscara aí não serve para nada. Não, brincadeira, Emílio. E, Emílio, assim, damos parabéns de novo, né? Mas que cabeção que é o teu filho, hein, cara? Passou no 2º ano de Direito na URGS. A gente conversou na época, tenta aí, dá uma entradinha na justiça, ver se dá, né? E passou de novo depois, para confirmar, né? Passou de novo. O Guri tá bem feliz. Tô muito orgulhoso do bichinho. E não é qualquer faculdade de Direito. Não é qualquer faculdade de Direito, é uma das melhores do Brasil, né? Inclusive com professores que são ministros do STF hoje. Coisa boa. Passou as 2 vezes na URGS lá, e até agora, doutor, o menino é muito estudioso, realmente, mas só conseguiu ir numa aula. Foi uma aula e suspenderam todas as aulas. Vai terminar o semestre com uma aula. Acho que, evidentemente, né, perderá o semestre na Universidade Federal. Estamos torcendo para que o 2º semestre aí possa dar tudo certo. Sim, e brincando contigo, Emílio, essa máscara, assim, ela tem uma capacidade de proteção limitada, né? Ela é bastante prática, assim, na questão de proteção dos olhos, e ela impede muito que tu coloque a própria mão, coçando o nariz, coçando o olho, coçando a boca. Mas ela só funciona, Emílio, com a máscara por baixo. Usar só ela não te protege. Até no posto de gasolina aqui perto de casa, né? O pessoal, já dei a dica pro pessoal, eles usam o face shield, a máscara, e ainda para achar que é meio malandro, dá uma inclinadinha, né, na frente, protege menos ainda. Né? Então, esse vírus, ele meio que ele flutua, ele fica no ar. Então, tu acaba respirando. A pessoa chegou perto de ti sem máscara, ou com outro face shield sem máscara, tu acaba respirando. Então, a capacidade dela é limitada, tá? Não substitui máscara, de jeito nenhum. E máscara, doutor, a única máscara que protege, aqui eu tenho, é a N95, aquela que protege tu de não se contaminar com o coronavírus, usada em hospital por profissionais de saúde. Essas máscaras de pano, elas não te dão uma grande defesa. Elas mais servem para que, se todo mundo usar, um não passar para o outro. Ela mais protege os outros de ti. Então, esse detalhe é importante. Por isso que tinha que dar de relho nas pessoas aí que não estão usando máscara ainda, né? Tinha que fazer igual na Índia. Já viu um videozinho na Índia? Como é que o pessoal educava lá para usar máscara, né? O que tá fazendo na rua aí, né? Aquele videozinho da Índia não chegou no Brasil ainda. Dá vontade, às vezes. E principalmente homem. O homem ali na faixa dos 40 aos 60 anos, eu vejo que são os mais resistentes. Né? A gente fica indignado. Pô, o que custa usar, né? Acha que só ele tá certo, o mundo todo errado. Ou você acha valentão, etc e tal. Então, que pena isso, não é por aí. Que pena isso, né, meu doutor? Doutor, ali
Um abração também para a Raquel, que está nos assistindo. A Esther diz que a mãe tem 64 anos, trabalha na prefeitura de Imbé e foi obrigada a voltar a trabalhar e não se negou e não está recebendo, né? Então, isso, como é um pouquinho da minha área, da área jurídica aí, digo para a Esther, tem que procurar os seus direitos, sim. Ela não pode, ela tem que receber em casa e as prefeituras têm que dar todo esse suporte. Mais do que isso, tem que dar o exemplo. Um abração para o Marcos Camargo, nosso amigo. O Heitor perguntou, o Heitor Johan Dalpisol, o marido da Tayane. Ele diz assim, ó, sobre eu poder acompanhar no hospital uma pessoa de 74 anos em época de pandemia. Heitor, poder acompanhar pode, mas se tiver pessoas com coronavírus, o teu direito ele é suprimido por um outro direito. Né? A questão da pandemia, por exemplo, as pessoas talvez vão perder o direito, inclusive, alguns perdem o direito de velar seus entes queridos, por causa de um bem maior que a vida dos demais. Então, o acompanhamento do idoso, ele continua valendo, mas se tiver suspeição em algum local do coronavírus, por orientação médica, pode ser impedido, sim, o acompanhamento. Não somente de idosos, como também de crianças, o que é, assim, mais doloroso para nós, né? Tu imagina o quanto é doloroso para um pai ver o seu filhinho num leito de hospital e não poder estar lá do ladinho dele, em algumas situações. Por isso que essa pandemia nós temos que tomar todos os cuidados. Por isso que nós temos que, sempre que possível, ficar em casa, tomar todas as precauções. Eu já vou seguir a orientação do doutor Leandro, ó. A minha máscara de acrílico, olha aqui, ó. Agora eu vou botar outra por baixo aí para proteger mais. Então, assim, agradecer também a todo o pessoal que está assistindo aí, a Nani Ribeiro, a Sandra está dizendo aí, ó, o gabinete do vereador está fazendo máscaras para doação. Parabéns, Sandra, e a tua mãezinha por esse trabalho maravilhoso, tá? A Simone Oliveira disse, era isso que eu queria saber, sobre a máscara de pano. Falou tudo, doutor, tá agradecendo aí. A doutora Fabiana, nossa amiga advogada, também assistindo aí. E uma pergunta, doutor, é a seguinte, a questão da fibromialgia, há um risco, por exemplo, da questão das pessoas com fibromialgia, elas, de alguma forma, avançam ou chegam a estar no grupo de risco? Só se estiver usando corticoide. Né? Aí que é um... Se estiver usando corticoide. Se não estiver usando, só fibromialgia não está nas doenças de risco. Doenças de risco, para deixar claro para as pessoas aí, né? Idade não é doença, mas idade é um baita risco aí. A gente não pode negar. Por isso que acho que cada vez mais a gente tem que defender, né? E informar isso. Quem tem mais de 70 anos, gente, tem que ter uma perseverança maior aí. A gente quer que vocês continuem vivos. A gente não quer que vocês sofram. Tá? A gente quer que vocês continuem aquela trajetória bonita de envelhecimento. Vocês mereceram, lutaram a vida toda, construíram essa trajetória. A gente quer que vocês fiquem vivos. Tá? E que tenham a perseverança, conversem com a família, vê alternativas para que vocês passem desse inverno, mantenham o isolamento. Isso é importante. Mas doenças de risco, diabetes, principalmente diabetes que não está bem controlado, que faz aquele exame de hemoglobina glicada e está fora do limite. Pessoas que já tiveram infarto ou têm coração fraco, o coração grande, hipertensos, obesidade é um fator de risco também, tem se mostrado. Doenças pulmonares, fala um pouquinho mais da obesidade, que várias pessoas perguntaram, eu não estou conseguindo acompanhar a pergunta de todos, tem muitos aqui, agradeço o carinho de todos aqui, a Brenda entrando agora, Emílio Neto, sempre um exemplo. Rapaz, Brenda, estamos juntos aí, tá? Fala um pouquinho mais da questão da obesidade, porque algumas pessoas estavam preocupadas com isso em relação a por que o pessoal da obesidade entra no grupo de risco, se antes não estava nesse grupo de risco. Bom, a gente tem a questão da obesidade, diversos aspectos. Né? E nos Estados Unidos, o pessoal lá ficou bem claro, né? Quem não tinha acesso ao SUS, principalmente ao sistema de saúde público lá que não existe, o SUS é brasileiro. Eu queria ter um tempo contigo hoje para a gente falar do SUS, da estrutura que o SUS criou em Canoas, os bons tempos dos governos do Jair Jorge em Canoas. Acho que é importante a gente destacar isso, principalmente aí a importância do SUS agora,
porque a grande mídia esqueceu do SUS, a população também está esquecendo do SUS. Tá? Obesos têm mais hipertensão, mais diabetes. Começa por aí. Doutor, e os fumantes? Fumantes também têm risco maior. Tinha estudos contraditórios até, mas hoje a gente considera que tabagista, principalmente com mais idade, acaba sendo um fator de risco, porque, mesmo que eles não saibam, ele já tem comprometimento da função pulmonar. Essa é uma doença, só para falar da obesidade, e se sabe que a obesidade, que os pacientes obesos acabam tendo, né, na gordura corporal, um pouco mais de receptores, e receptores que o coronavírus gosta, de uma proteína chamada angiotensina T2. Então, tem mais desse receptor, e aí o que acontece? O vírus se instala mais. É uma possibilidade. O vírus faça uma carga viral maior depois de infectado. E são pessoas que têm mais inflamação sistêmica. O que acontece? Quando pega uma doença, tu tem uma exposição ao vírus, o vírus te ataca, logo depois o teu organismo tenta se livrar dele e faz uma super reação que te bota e com problema respiratório, quem tem problema cardíaco, problema renal, diabetes, imunodeficiência, aí no caso do HIV/AIDS também tem isso, pacientes que fazendo tratamento de quimioterapia tem que ter cuidado, pacientes que realizaram transplante também, então são pessoas que daí acabam tendo um pior prognóstico. Tem que ficar atento também. Doutor Leandro, um abraço aí para Terezinha, que disse que é tua fã, que realmente o governo do PT aqui em Canoas trabalhou bastante a questão do fortalecimento do SUS. Nós conseguimos aqui as duas maiores UPAs aqui de Canoas, que estão dando toda a sustentação, aqui a UPA Boqueirão e a UPA Rio Branco, mais a UPA do idoso, né? Então foi importante realmente, e num momento de pandemia desse a gente vê a força que tem o Estado, né? Aqueles que defendem o Estado mínimo, eles não têm coragem de, num momento desse, não pedir apoio para o Estado, né? Então, o Estado não pode ser mínimo. Estado mínimo, isso aí já era algo que tinha acabado, porque em 2008, na última crise financeira que nós tivemos, quem salvou a economia daqueles bancos falcatruas, né, Lehman Brothers, etc. e tal, foram os governos, tanto na Europa, né, quanto também nos Estados Unidos, e aqui o governo federal investindo muito, né, e estimulando a produção. E nos Estados Unidos, inclusive, a General Motors foi comprada pelo governo americano e comprou também parte de bancos, ou seja, lá esse mito de Estado mínimo já tinha caído há muito tempo. E agora também, o governo americano investiu 2 trilhões de dólares. Dá quanto? 10? Quase 10, não é isso? O dólar está quanto? 5? Assim que a pedrada. Mais de 10 trilhões de reais o governo americano investiu para a economia não afundar. É o Estado investindo. E agora, quem te vê, todo mundo dependendo do Estado. O Estado precisa agir para dar comida para as pessoas, para salvar os pequenos empresários e médios empresários, como tem sido feito na Europa e também nos Estados Unidos. Isso não é culpa dos médicos, Emílio. Não é culpa minha que está tendo isolamento. Não é culpa de quem é contra o Bolsonaro que está tendo isolamento. Não é culpa da classe médica. É uma pandemia. A crise econômica ela viria. E existe o Estado, existe o governo. A gente pagou tanto imposto, existe essa estrutura toda para que as pessoas não morram de fome e para que a economia tente se organizar. Então, o governo tem que agir nessa hora. Infelizmente, o modelo atual do governo, a primeira coisa que fez foi ajudar banco, querendo comprar título podre de banco, tá? Ao invés de ajudar pequenos empresários. Para vir o auxílio, esse financeiro para as pessoas que precisam muito, né? Eu passo em Canoas, periodicamente, de manhã, pela Câmara de Vereadores, e ali tem a fila do Cine. E é algo muito pesado de ver. Então, uma vez por semana eu passo por ali, eu tenho esse choque de realidade. Então, para sair esse auxílio de R$600, foi um parto, cara. Um parto terrível. E era 200 que o Bolsonaro tinha proposto. E o Guedes também. Então, o governo tinha que estar à frente disso. Eu converso muito com meu pai. Pô, era para já ter os CRAS, já eram para estar distribuindo comida nas vilas. Exatamente. E nem com cesta básica. E não fazendo as pessoas mendigar em fila e tal. Já era para estar tudo organizado, porque o SUAS está aí. Está catalogado todo mundo que está no cadastro único.
era para chegar perto das pessoas. E como é que a gente podia fazer isso? Com arroz da Granel, arroz de Santa Rita, aqui de Pelotas e tal. Eu queria saber quanto que tem de arroz estocado em silo por aí. Podia estar indo para comida para as pessoas. Isso ia ajudar, ia mostrar que o Estado está interessado, entendeu? Essa era a função. Exatamente. Não é culpa da gente, de médico que está acontecendo isso. Por mim, a economia continuava. E eu realmente, assim, até acho que a gente está num fluxo bom. Essa liberação de comércio, de pequenos negócios de novo, e empresas. A gente está no Rio Grande do Sul realmente indo no ritmo que é para ser. Não dá para ser... Não sou aquele médico que está falando, olha, vamos continuar em casa todo mundo agora mais 6 meses. Eu acho que passaram esses 2 meses, se conseguiu conquistar o objetivo. Isso tem que ficar claro para a população. Conquistamos um objetivo. Poderia ser melhor, mas conquistamos o objetivo. Aqui não virou o caos. Tem leite de UTI ainda em Canoas, tem leite de UTI em Porto Alegre bastante, tem leite de UTI em outros lugares. São Leopoldo tem. Não estamos no caos. Mas para que continue isso, a gente voltar à economia, a população toda tem que colaborar e assim vai indo. Isso é o certo. Eu acho que o governador Eduardo Leite vinha com essas estratégias dando um plano, um rumo. E eu vejo as pessoas assim criticando ele, querendo abusar de suposta orientação sexual, avacalhando. Pô, e dá uma vergonha de ser gaúcho nesses tempos, sabe? As pessoas assim politizando. Não tem. Em pandemia, no mundo todo, gente, nos Estados Unidos, eu acho que as pessoas estão indo comprar coisas que não são essenciais. O dinheiro encurtou para todo mundo. E todo mundo queria voltar para janeiro e fevereiro. Todo mundo queria isso, acordar e achar que é um pesadelo, Emílio. Mas não é. É a realidade que nós temos. A gente tem que pensar nas pessoas e aos poucos liberando. E a gente vê que a importância do Estado não só para prover as coisas, mas para cobrar também. Porque uma coisa que o brasileiro não tem é bom senso, Emílio. O brasileiro não tem bom senso. Se não fosse obrigado a usar cinto de segurança, as pessoas não usavam. Se não fosse obrigado, Emílio, fosse proibido beber, as pessoas continuariam bebendo e seria aquela carnificina dos finais de semana. Que eu lembro muito bem durante a faculdade de medicina e os primeiros anos que eu trabalhei. Então, confiar no bom senso nessa hora da população não tem. Tem que ter um Estado também forte aí. Não só promovendo o SUS e comida para as pessoas e salvando as empresas, né? Mas também vigilante, porque o povo não tem bom senso. Doutor, nós já estamos a 52 minutos da nossa live, nós já vamos encaminhando, então, para dar em 5 minutos nós encerrarmos. Eu queria agradecer a dona Sueli, que é a mãe da Sandra. A dona Sueli, ela tem feito máscaras e distribuído. Como ela não pode ter contato com as pessoas, lá do apartamento dela, ela joga da janela e as pessoas vão buscar. Uma pessoa maravilhosa, a dona Sueli, amada, um beijo para ela. O Gederson Maciel, nosso amigo, também está aqui junto conosco, nos ouvindo. Obrigado, Gederson, pela tua participação. O David Paula Farias, obrigado. A Brenda Helena. Um abração, Brenda, viu? Eu sei, a gente admira muito também o trabalho de vocês aí. Ela disse que gosta do nosso trabalho em Canoas. Um abração para ti. Dona Regina, o Alexander lá do Guajubiras, grande liderança, o Alexander. Sei que tu muito faz pela população aí. Um abraço para ti. A Miriam Galho, nossa querida Miriam, um abração aí. Cuida bem desse idoso que está do teu lado aí, o teu marido, tá, Miriam? Dá um abraço nele, não deixa ele sair para rua, hein? Tu é uma menina ainda, mas o teu esposo já está no grupo de risco, então cuida dele, tá? Qualquer coisa, pede para ele marcar uma consulta com o doutor Leandro lá. Um abraço para Jaqueline Ribas. Doutor, só para encerrar, então, assim, ó, queria perguntar para ti. A área médica já chegou a alguma conclusão? Por que algumas pessoas, ao pegar o coronavírus, eles são assintomáticos? E por que as crianças são as mais assintomáticas, né? Se existe, assim, anticorpos ou pessoas naturalmente que têm como defender, ou o vírus ele pode pegar, assim, tipo assim, o cara teve pneumonia, ou teve pneumonia aguda, ou não sei o quê, alguma coisa assim.
Tu acha que existe alguma possibilidade nessa situação ou não, meu doutor? E logo depois de tu falar, a gente já queria encerrar o programa. Eu sei que ficaram muitas perguntas, o doutor já colocou ali o Face dele, orientação sobre o Covid. Infelizmente, não podemos responder todas as perguntas, mas numa outra oportunidade aí, com certeza estaremos com vocês. Doutor Liano. Bom, não se sabe sobre quais são as pessoas assintomáticas. Felizmente, grande parte das pessoas, elas desenvolvem doença leve, ou nem percebe que está contaminada. Bom que a doença tem essa característica, né? Grande parte, de 86% a 90% das pessoas, ou ficam assintomáticas, ou tem casos muito leves. Isso é bom, é ótimo. A única ressalva é que pessoas com casos muito leves ou assintomáticas também podem transmitir a doença. Esse é um grande problema. Agora, o porquê que uns ficam doentes e outros não, tenta ver o estudo. Os idosos se desconfia que o sistema imunológico deles dos idosos tem deficiências, depois uma super reação que fazem que eles encharquem os pulmões e começam a respirar pior. Você tenta identificar mais ou menos o que pode acontecer nisso, né? Outras pessoas podem fazer mais coágulos. É uma das outras linhas de pesquisa. E tem até, se tenta ver, fatores genéticos, tentar descobrir. Você vai ter mais receptores daquela enzima que eu falei, angiotensina 2, etc. e tal. Então não se sabe todas as respostas ainda, Emílio. Tá? Se sabe que idosos, principalmente, tendem a ter formas mais graves e uma mortalidade maior. Por isso, nosso cuidado muito importante com idosos. A gente vai acabar afrouxando as medidas de escolas daqui a pouco, etc. e tal. Isso é inevitável, mas vamos ter que cuidar muito dos idosos. Idosos, inclusive, aqueles com mais de 70 anos, Emílio, vão ter que se acostumar a usar máscaras dentro de casa. Essa é a grande novidade. Isso é inevitável que vai acontecer. Porque no Brasil, mais da metade dos idosos moram com outras pessoas. A gente tem uma parcela aí de 15%, 20% que mora sozinho, e essa pessoa que mora com outras vai ter que usar máscara. Não tem outro jeito. Não tem como se isolar em pequenas casas. A tua realidade, que conhece muito bem o Guajuviras, como é que o idoso que mora no Guajuviras vai se isolar? Se mora junto com o neto que está indo para a escola, com filhos que trabalham, etc. e tal. Ele vai ter que tomar essas medidas. Parece drástico, radical, mas não vejo outra forma até que a gente tenha vacina. Tá bom? Então, quero agradecer, Emílio, o convite aí. Me sinto lisonjeado pela participação, falando aí principalmente com teus amigos de Canoas. Fico muito feliz em poder conversar contigo. Tá? Fico também à disposição para outros papos. O recado que eu deixo para as pessoas é esse, né? Que a hora de ser humano é agora, a hora de mostrar tudo aquilo que a gente aprendeu na vida, a sabedoria toda é agora. Cada um tem muitos papéis para desempenhar, papel de pai, de mãe, de irmão, de cunhado, de filho, de cidadão, e é aquele papel consigo mesmo, papel de cuidar de si próprio, de não se cobrar demais, de escolher os pensamentos mais adequados, né? De olhar para quem está dando os bons conselhos. Isso é importante também, né? Eu sei que tem um cara bastante religioso e as palavras, elas dizem muito, né? Palavras dizem do que o coração está cheio, não é por aí, Emílio? Então vamos escutar a ciência, vamos escutar a medicina, que são pessoas historicamente com um propósito único, né? De cuidar dos outros. Eu, Emílio, desisti de me candidatar esse ano para vereador aqui no Hamburgo, ou para vice-prefeito, que era um dos convites, me desisti, não sou candidato nas eleições desse ano, tá? Justamente por isso, para poder falar com mais pessoas, sem essa questão de viés político, que as pessoas não estão encarando bem, tá? Então, para poder falar com mais pessoas, eu me vi que era mais importante para Novo Hamburgo um geriatra do que um candidato. Então, é para isso. Para falar com as pessoas lá que até hoje não acreditam, que odeiam esquerda, ou que odeiam a direita e tal, eu consegui ter esse acesso. Então, foi uma escolha que eu fiz, foi bem complicado de fazer, porque tinha na minha cabeça essa decisão. Né? E as pessoas estão precisando, caras que nem tu também, né, Emílio? Que chega e elogia o prefeito Busato dizendo que é da oposição. É isso que tem que fazer. E mostrar alternativa, mostrar construções, cobrar do aspecto positivo, porque a pandemia vai mudar muita coisa, Emílio, pode ter certeza. Vai. E espero que aqueles caras que
entraram na política, infelizmente muitos se elegeram para ficar só criticando, né? Só sabiam falar de comunista, sabia falar mal do Lula, sabia falar... Agora é hora deles mostrar o que eles têm de solução e como que eles podem ajudar todos nós a melhorar o SUS. Esse é o momento. Então, essa pandemia vem para mudar isso também. É isso mesmo. Doutor Leandro, meu amigo, meu doutor, professor universitário, escritor, quando eu vi que tu escreveu um livro junto com a tua mãe, professora, aquilo ali, rapaz, tu imagina eu que sou pai, tu também que é pai agora, tu imagina se algum dia a Antônia chegar para ti e dizer assim, pai, eu quero escrever um livro e quero que tu seja autor comigo, não tem maior pagamento. O exemplo, o carinho, a alegria que tu dá para o teu pai, que também é médico, e para a tua mãe, que é professora aqui na cidade de Canoas, eu sou teu fã, meu irmão, viu? Muito obrigado pela essa tua vida disciplinada, de exemplo, de ter optado em defesa do SUS, das pessoas mais pobres, das pessoas humildes, por ter optado pela carreira de geriatra, por cuidar daqueles que durante toda a sua vida, cuidaram de nós. Não tem coisa mais nobre. Quando a gente vê alguns políticos dizendo, não, mas com essa doença só vão morrer os idosos, chega a doer na alma da gente. Alguém que acha que idoso é alguém menor, é alguém que não sabe o que é a vida e não sabe o que é a gratidão por aqueles que doaram tudo por nós. Então, eu queria dizer que muitas pessoas aqui estão dizendo, faz outra live, doutor Leandro, faz outra live. Vamos marcar aí, eu sei que a tua agenda é lotada, doutor. Vamos marcar uma outra aí. Muito obrigado pelo teu trabalho. Tu é um exemplo de vida. Infelizmente, eu vejo que tu não vais concorrer, é uma pena, porque eu sei que tu, como médico, pode oferecer muito, como político também poderia oferecer, mas eu sei que, independente na medicina ou na política, ou onde quer que estejamos, fazer o bem a gente pode fazer em qualquer ramo da nossa vida. Um abraço para ti, um abraço a todos que participaram, obrigado por todos aí, pelos coraçõezinhos, pelo joinha, pela participação de todos. Muito obrigado, doutor Leandro, um abraço a ti e a todos que participaram. Abraço e saúde para todo mundo. Obrigado, meu querido.